O último assunto dessa segunda aula são as portas lógicas universais. Quais você acha que são as portas lógicas universais? Se você disse e, ou e não, está errado. As portas lógicas universais são NAND e NOR, não e não ou. Isso significa que a partir de uma não e é possível fazer todas as demais portas lógicas, assim como no caso da não ou. Esta universalidade permite aos fabricantes produzir matrizes de portas lógicas idênticas e, a partir da interligação dessas portas lógicas, produzir circuitos bem mais complexos. Nos próximos slides, veremos simplesmente como implementar as demais portas lógicas a partir das portas lógicas universais. Começando por um inversor, a porta lógica não. Basta conectarmos as duas entradas da não e temos uma porta não. Ao colocarmos 0 na entrada, temos 0 e 0 nas entradas da não e. Zero ou 0 é 0. Após a inversão temos 1. E ao colocarmos 1 na entrada, 1 e 1 é 1. E após a inversão torna-se 0. Assim, 0 é invertido em 1, 1 é invertido em 0. Da mesma forma, podemos implementar a porta não com uma não ou. Novamente ligando as entradas, se aplicarmos 0 à entrada, teremos 0 ou 0 é 0, e ao ser invertido temos 1. E ao aplicarmos 1 à entrada, 1 ou 1 é basicamente 1, e ao ser invertido temos 0. Portanto, aplicando 0 na entrada temos 1 na saída, e 1 na entrada temos 0 na saída. Como podemos implementar uma porta lógica OU? Basta combinarmos duas portas não OU, sendo que a segunda é conectada como inversor. A saída da primeira não OU temos A ou B negado, e se negarmos novamente essa expressão, temos A ou B. Mas como poderíamos implementar uma função OU a partir de portas não E? Para isso, utilizamos dois recursos. A primeira estratégia é, se negarmos duas vezes uma variável, o resultado fica inalterado. Em outras palavras, não x é o próprio x. E o segundo recurso é o teorema de Morgan. Tomando a expressão OU entre A e B e negando-a duas vezes, A ou B, negação, negação, e aplicando o teorema de Morgan temos a operação OU se converte em uma operação E, e a primeira negação é distribuída entre as duas entradas. A segunda negação permanece, e podemos observar que o resultado é uma função não E com duas entradas negadas. Sabemos que para negar as entradas basta utilizarmos uma porta não E com as duas entradas conectadas. Assim temos que uma função OU pode ser implementada com três funções, com três portas lógicas não E. A primeira porta lógica realiza a negação de A, a segunda realiza a negação de B, e a terceira implementa o teorema de Morgan, proporcionando a igualdade da saída com a função OU. Vejamos como implementar uma porta lógica E.
A implementação de uma porta lógica E a partir de uma não E pode ser realizada simplesmente invertendo-se a saída, a exemplo do que vimos com a não OU e com a OU. A primeira porta lógica realiza a função E entre A e B e a segunda faz a negação, recuperando A e B. Pelo teorema dual de Morgan, podemos chegar à implementação da porta lógica E através de uma não OU. Novamente, negamos duas vezes a expressão de entrada. E a aplicação de De Morgan leva a não A ou não B negado equivale a uma porta lógica não ou com as duas entradas negadas, sendo que as negações são feitas por duas portas não ou com as entradas curto-circuitadas. E como nós chegamos a um circuito ou função inteiramente implementada com NAND ou com NOR? Temos basicamente duas maneiras de fazermos a conversão de um circuito lógico ou de uma função lógica no seu equivalente em NAND ou NOR. A primeira delas é convertendo cada uma das portas AND, OR ou exclusivo e não no seu equivalente em NAND ou NOR. Como por exemplo no circuito F A0 e A1 ou A2. Veja que temos uma função OU na entrada, seguida por uma função E. Consultando as regras apresentadas nos slides anteriores, vemos que a função OU pode ser substituída por uma função NAND com suas duas entradas negadas. E a função E é simplesmente outra NAND com sua saída negada. Outro modo de fazermos isso sistematicamente é alterando a representação na função lógica. Neste caso, o primeiro passo é representar a função com uma soma de produtos, uma função OU de diversos termos em E. O segundo passo é substituirmos as portas E por NANDs e as portas OU por outras com entradas invertidas. Isso equivale a invertermos duas vezes cada sinal de saída das portas E. E vemos que assim não há alteração na função ou no circuito lógico. O próximo passo é substituirmos a porta OU com as entradas invertidas. O teorema de Morgan nos diz que uma porta NOR com as entradas invertidas equivale a uma AND. Assim, uma OR com entradas invertidas equivalerá a uma NAND. E pronto, temos uma função representada inicialmente como soma de produtos, agora exclusivamente implementada com portas NAND. O mesmo raciocínio pode ser utilizado, aplicando a dualidade, para converter qualquer função numa representação por portas exclusivamente NOR. Primeiro representamos a função como produto de somas, depois substituímos cada porta OR por NOR e as portas AND por outras com entradas invertidas. Isso equivale a invertermos duas vezes o sinal de cada saída das portas OU. E novamente o terceiro passo é substituirmos uma AND com entradas invertidas por uma porta NOR. E o resultado aqui é uma função inteiramente implementada com portas NOR.